Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Muito bom dia a todo o povo do Instagram, do YouTube, do Twitter. Estamos ao vivo nessas três plataformas. Não estamos no Facebook nesse momento. Então, queria dar um bom dia a todos vocês. Vamos iniciar a nossa live de sexta-feira, sempre a meio-dia. Hoje atrasamos um pouco, né? São 12 horas e 18 minutos desse dia 27 de junho de 2020, em plena pandemia. Nesse momento agora, São Luís estaria pegando fogo, né, com seu período junino intenso, né, belíssimo, e que esse ano foi adiado. Enfim, só vamos ter São João mesmo no ano que vem. Esse ano nós vamos ter o nosso São João é diferente, é um São João pela internet. Inclusive, queria convidar desde já todos vocês para o Arraial do São João, vai ser dia 29, viu? Anota aí na agenda. Arraial do Santo Antônio. Arraial do Santo Antônio, que faz parte dos festejos juninos, a tradicional Arraial do Santo Antônio. Vai ser dia 29, vocês estão convidados a participar. Vai ter aí o Grupo Laborarte, né, com todas as suas grandes expressões artísticas, Rosa Reis, Camila Reis. Vamos ter também o Criolina, né, o Criolina com Luciana Simões e o Ale Muniz. E vamos ter muitos grupos de Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, etc. Então vai ser uma programação muito bonita que vale a pena você acompanhar. Então você já está convidado aí para participar do Arraial do Santo Antônio, próxima segunda-feira, dia 29, dia de São Pedro, né? Então é um dia especial, né? Em razão da nossa agenda. 29 é segunda, né, gente? Hoje é 27. Não, 29 hoje é sábado, perfeito. 29 é segunda-feira, a gente está perdendo noção dos dias, né? Essa história de pandemia. Mas, pessoal, vamos lá conversar um pouco aqui sobre os assuntos da semana. Estou vendo o pessoal entrando aí, quem quiser deixar seus comentários vai deixando, anotando suas perguntas. Se tiver alguma dúvida sobre os assuntos no Congresso Nacional, pode perguntar. O objetivo dessa live é essa conversa direta e franca aqui, nossa, aqui enquanto deputado federal, com aqueles que nos acompanham o nosso trabalho, o nosso mandato, aqueles que têm interesse de se juntar a nós. Quero mandar aqui um abraço pessoal de Timbiras, eu já vi entrando por aqui, né, o pessoal aí da Carmen Frazão, grande companheira lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Timbiras, né, mandar um grande abraço para ela aí, viu? Tranquilamente. Vamos seguindo aqui. Bom, pessoal, então, quais são os assuntos que eu queria tratar com vocês, os assuntos de destaque dessa semana? Primeiro, a questão do Queiroz. Vamos tratar mais uma vez sobre a questão do Queiroz. Mas vamos falar também sobre a privatização da água, sobre as modificações nas leis de trânsito, sobre o novo Fundeb, sobre a agricultura familiar e sobre eleições de São Luís. São muitos assuntos, mas é tudo rapidinho. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma questão, pode anotar aí, que a nossa assessoria está cuidando aí, vai mandar para nós aqui as perguntas, a gente vai comentar. Então vamos lá, primeiro sobre o Queiroz, qual é a novidade? A novidade essa semana é que aquele sujeito que ficou conhecido semana passada, ninguém sabia quem era e agora todo mundo está sabendo, que é o advogado da família, o agora famoso Frederic Wassef. Agora a gente já está até aprendendo a falar o nome dele, né? Frederic Wassef. Então, esse sujeito foi desmascarado essa semana. É a grande novidade, eu acho, desse acontecimento aí, porque ele mentiu o tempo todo, dizendo que ele não conhecia, não sabia de nada, que ele não tinha contato com Queiroz, né? Enfim, de repente a mentira foi caindo, né, pedacinho por pedacinho. E agora o sujeito está completamente desmascarado, né? É um mentiroso quanto mais, né? E de cara lavada, né? Porque ele vai para a televisão, fala que quem não conhece até pensa que é verdade. Mas está aí a realidade, né, de uma situação extremamente grave que o país inteiro ainda quer saber onde é que essa história vai dar, né, porque nós sabemos das ligações, né? Na verdade, o Queiroz era um operador financeiro,
da família Bolsonaro. Não, era como um operador financeiro, o cara que cuidava ali dos bastidores financeiros de toda a família, né? Tanto do pai, quanto da primeira-dama, quanto dos filhos, etc. E todos agora sabem como é que isso funcionava, né? Era o PC Farias, né? Ele está para o Bolsonaro como o PC Farias estava para o Collor de Mello, né? Isso foi falado essa semana passada, e é verdade. Um operador financeiro, né? E com fortes vínculos aí com a milícia, né? Inclusive, ele era muito ligado àquele miliciano que foi morto em confronto com a polícia, o Adriano, lá na Bahia. Então, são vinculações muito graves, né? Muito graves, e que ainda precisam ser desvendadas. A mulher ainda está foragida, tentaram localizá-la essa semana, não conseguiram, né? Mas assim que encontrarem a mulher, vai ser uma situação também que vai ter enorme repercussão, com certeza. E ela também era muito envolvida na história, né? Então ela também era uma operadora, né, desse esquema poderoso aí que envolve a família Bolsonaro. E também saiu agora, nesses últimos dias, a notícia de que o Queiroz está disposto a assinar uma delação premiada, né? Então, se isso acontecer, se o Queiroz falar, que agora a hashtag é essa, né, Fala Queiroz, se ele falar tudo que ele sabe, com certeza vai ter uma repercussão imensa na conjuntura brasileira. Ninguém sabe as consequências, mas são gravíssimas as consequências, de maneira que nós estamos acompanhando cada passo. Isso aí está na esfera de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tivemos aí a decisão do Tribunal de Justiça que concedeu, né, o pedido do Flávio Bolsonaro, que era de foro privilegiado, ele que passou o tempo todo dizendo que era contra o foro privilegiado, ele e o pai, né, fazendo vídeo, atacando os políticos que tinham foro privilegiado. Agora ele se cerca do foro privilegiado para tentar se proteger, né? Essa é a verdade, né? Ele está ali embaixo da saia do foro privilegiado para tentar se livrar das acusações, das investigações, do processo que corre contra ele. Então é uma contradição monstruosa que ele enfrenta em razão dessa peleja que ele faz hoje de alcançar o foro privilegiado, que eu acho que não tem cabimento, porque quando ele praticou esses atos, ele era deputado estadual, né? E ele foi para o Supremo pedir o foro porque ele é senador hoje. O Supremo negou, né? E aí ele recorreu ao Tribunal de Justiça dizendo que ele tinha que ter foro privilegiado, porque na época ele era deputado estadual. Mas não é essa a interpretação vigente em relação ao foro privilegiado. Foro privilegiado só protege o parlamentar, e eu sou parlamentar, posso dizer isso, durante o exercício do seu mandato, para garantir, né, o seu direito de fala, que é uma prerrogativa do parlamentar, né? Ele tem proteção pelo que diz no parlamento. Ele não pode ser processado por uma acusação, por mais grave que ele faça, na tribuna do parlamento brasileiro ou de qualquer esfera parlamentar. Então, é isso que a lei procura proteger, o exercício parlamentar. Mas ele não é mais deputado estadual. Portanto, no momento que ele deixa de ser deputado estadual, aqueles assuntos relacionados ao seu mandato como deputado estadual, eles vão para a esfera da justiça comum. Portanto, não tem nenhum cabimento ao pleito que o senador está fazendo de tentar obter esse foro privilegiado, que é uma enorme contradição, repito, da família, que o tempo todo disse que era contra, porque eles tinham essa história de pregar a nova política, que eles eram diferentes. Diferente coisa nenhuma, são políticos tradicionais, são políticos da pior espécie, inclusive, né, que formam clã, que vivem da política completamente, né? É o pai, são os filhos, é a ex-mulher, a mulher, todo mundo ali se beneficiando do esquema do poder, né? Então é uma realidade lamentável de políticos tradicionais. Essa é a grande verdade que está por trás desses que hoje comandam o país. Portanto, gente, esse era o comentário que eu tinha para fazer sobre esse caso, que ainda vamos continuar acompanhando, caso, porque é claro que ele tem um grande impacto na política nacional.
O segundo ponto aqui é a questão da privatização da água. Essa semana, o Senado decidiu aprovando um projeto de lei do governo federal, do governo Bolsonaro, que prevê a privatização da água, que significa, na prática, a abertura do mercado de água e esgoto para empresas privadas, abertura completa. Veja bem, você hoje tem um sistema que realmente não corresponde ao tamanho da demanda, mas a solução que está sendo dada também não é a solução adequada, porque eles estão permitindo uma privatização indireta, porque não vai haver privatização clássica, não vão vender as empresas. A Caema não vai ser vendida, e não tem ninguém nem interessado em comprar a Caema, porque realmente é um abacaxi, é um problema grave de má gestão antiga, né, que existe na Caema, não da atual, mas uma coisa que já vem da história aí, enfim, de acúmulos de problemas de má gestão ali na Caema. Então tem um passivo enorme, difícil de se resolver até, então ninguém tem interesse em comprar essas empresas. Então eles encontraram um caminho. Só, olha, ao invés de comprar, de privatizar as empresas, porque nós não queremos esse passivo, eles não querem assumir esse passivo, eles resolveram então abrir o mercado. Significa o seguinte: os municípios e os estados, se quiserem contratar empresas para água e esgoto, vão ter que fazer uma licitação, e as estatais terão que também concorrer às licitações. Qual é a diferença? Atualmente, uma estatal, em nenhuma licitação, ela é obrigada a participar de nenhuma licitação. Ela tem o direito da dispensa da licitação. Então, uma empresa estatal, um correio, uma caixa econômica, uma empresa como a Caema ou qualquer outra empresa pública, ela é dispensada de participar de licitação. Portanto, qualquer governo pode contratar diretamente porque é uma empresa pública. Eles criaram essa novidade de que as empresas públicas vão concorrer com as empresas privadas, né? E aí é que entra o capital privado fortemente nessa área. E quais são as consequências disso? Ora, veja bem, as grandes empresas só têm interesse onde dá lucro. Esse é o grande problema, tá certo? Onde dá lucro. Então, no caso do Maranhão, a gente tem notícia de que onde dá lucro é São Luís e, no máximo, Imperatriz. São as cidades que dão lucro, né, muito grande para essas empresas. E algumas cidades médias, né? São José de Ibamar, por exemplo, né? Enfim, são cidades assim, Caxias, cidades de porte médio no Maranhão e que têm capacidade de oferecer lucro. A maioria das cidades, que são cidades pequenas, pobres, com dificuldade de terem uma boa receita financeira, essas cidades não vão oferecer lucro para essas empresas, portanto, elas não serão atraentes para as empresas irem lá e assumirem o contrato desses serviços. Então, nós vamos ter uma falta de cobertura, e a tendência é ter uma falta de cobertura muito grande. Aí você pergunta assim, sim, mas então a Caema não pode assumir esses lugares? Só que aí é que está o problema. A Caema, ela tem o que eles chamam de subsídio cruzado. O que ela ganha em São Luís, o que ela ganha em Imperatriz, que são em cidades que dão lucro, ela consegue investir em outras cidades. Portanto, ela expande a sua rede graças à arrecadação que ela tem nesta ou naquela cidade que é mais lucrativa. Mas aí, no caso, nós não vamos ter mais isso. Portanto, nós estamos preocupados com a situação da maioria do povo que mora na maioria das cidades que são de porte pequeno, porte médio, e que não vão ter poder de atração para essas grandes empresas que operam esse mercado. Então, a nossa preocupação foi totalmente essa, e por essa razão eu votei contra essa matéria, né, porque não vi ali uma garantia de que esses serviços seriam oferecidos para as pequenas cidades e para a periferia das cidades também, que também vão ficar bastante prejudicadas, com certeza serão prejudicadas. Mas, enfim, foi aprovado, né, essa decisão, causou muita polêmica, né, toda a oposição teve uma posição contrária, mas isso tem causado muita polêmica no meio político, inclusive na oposição. Eu vi aí debates muito pesados aí dentro da oposição da esquerda, né, porque o Cid Gomes, né, ex-governador do Ceará, teria dado um voto favorável.
E aí causou muita polêmica no meio da oposição, da esquerda, etc. Mas, enfim, é algo para se analisar, para se acompanhar, para se pensar, e quem tiver alguma opinião pode deixar o seu comentário anotado aqui nas nossas redes. O outro ponto que eu queria abordar é sobre as modificações nas leis do trânsito. Essa semana foi aprovado um projeto de lei, aliás, uma medida provisória do governo Bolsonaro que flexibiliza as leis de trânsito. E eu, particularmente, votei contrário a esse projeto, porque, veja bem, não é que a gente não possa alterar a legislação de trânsito, eu acho que podemos fazer diversas alterações, mas esse momento de pandemia não era momento para a gente estar discutindo flexibilização de leis de trânsito. Isso poderia ser num outro momento, para permitir uma conversa, um debate mais tranquilo, que agora nós estamos em regime remoto, isso dificulta demais as discussões, né, os debates dentro do Congresso Nacional, e, portanto, esse era um assunto polêmico e a gente entendia que ele não deveria ser pauta nesse momento na Câmara. Então, por essa razão, nós votamos contra, além do que a flexibilização é um sinal negativo, um sinal ruim, considerando que nós temos um dos trânsitos mais violentos do mundo. O trânsito no Brasil mata mais de 40 mil pessoas por ano, né? É quase o total de mortes que a pandemia já causou aí, 55 mil, né, na pandemia. Nós temos mais de 40 mil de mortes no trânsito. É um trânsito violentíssimo. Então, não faz sentido, não há base técnica que justifique a gente flexibilizar as leis de trânsito, né, diminuindo sanções, etc., quando, na verdade, nós temos uma situação que é gravíssima, que precisava encontrar caminhos para ser mais rigoroso, para que o trânsito possa ser mais disciplinado e a gente pudesse, assim, conter tantas mortes que acontecem no trânsito brasileiro. Inclusive, as diversas associações, entidades de pessoas vítimas de trânsito, que muitas pessoas já perderam parentes e amigos no trânsito, se mobilizaram e pediram para nós que a gente votasse contra essa lei, porque não fazia sentido, né, que a lei do trânsito fosse modificada e flexibilizada nesse momento, inclusive, que a gente enfrenta a pandemia. Então, é uma situação que, de fato, poderia ser debatida, poderíamos fazer alguns ajustes, que eu acho que podem ser feitos, né? Eu vi muita gente falando, por exemplo, da CNH, porque a CNH só tem validade de 5 anos e agora vai aumentar para 10 anos. É uma coisa que poderia ser adotada sem muitos problemas, mas não era o único ponto que existia nesse projeto. Havia muitas outras coisas. Inclusive, quando o projeto chegou no Congresso, o projeto trazia, inclusive, o fim da cadeirinha. Vocês lembram disso, né? Que o governo queria acabar com a cadeirinha que coloca a criança no banco de trás. Eles queriam desobrigar o uso da cadeirinha. Só faltou eles propor aí o fim também do cinto de segurança, que aliviou bastante o número de mortes no Brasil depois que foi adotado. Então, a gente tem que entender que a questão do trânsito não é uma questão só de direito individual. Ali está em jogo o direito de toda a sociedade, porque quando você entra no carro, você não está somente colocando em risco somente a sua própria vida, você coloca em risco a vida de todas as pessoas, caso você cometa algum erro, algum deslize, aconteça algum tipo de acidente. Então, é uma situação realmente que envolve o interesse de toda a coletividade. Por essa razão, a gente se esforçou para que essa lei não fosse votada nesse momento, que a gente pudesse ter mais tempo de discutir, de debater, né? E isso, infelizmente, não foi possível. Por essa razão, a gente votou o contrário. O outro ponto é a questão do novo Fundeb. Nós estamos defendendo que o novo Fundeb seja pautado o mais rápido possível. O Fundeb, gente, é a principal fonte de financiamento da educação no Brasil. Para você ter estudantes no ensino fundamental, no ensino médio, precisa do financiamento do Fundeb, que representa para muitos estados e municípios mais de 70% daquilo que é aplicado na educação.
Então, nós dependemos do Fundeb. Se o Fundeb não for renovado e ele vence dia 31 de dezembro desse ano, nós vamos ter uma paralisação do sistema de educação no Brasil. É uma tragédia, é outra pandemia horrorosa. Já está paralisado aí por conta da pandemia. Aí vai parar de vez, porque não vai ter verba, não vai ter recurso. Então, por essa razão, nós temos defendido que seja renovado o Fundeb, que o Fundeb tenha caráter permanente, que possa ser ampliado também o valor e a parcela do governo federal, né, para os municípios e os estados, e temos enfrentado desde o início uma forte resistência do governo Bolsonaro. Eles não querem a renovação do Fundeb, eles são contra a vinculação de receitas, né? E você já viu que na educação a gestão desse governo é um desastre. Basta ver o que são os ministros da educação até aqui, né? Os dois primeiros, né, foram desastrosos, sobretudo o último, né, o tal do Weintraub, que saiu do Brasil fugido, saiu correndo para os Estados Unidos, numa situação até hoje inexplicável, né, de pouca compreensão, por que ele fugiu dessa forma. Parece que estava com medo de alguma coisa, né, de enfrentar a justiça, o Supremo Tribunal Federal, que ele está com vários processos nas costas aí, por tudo que é tipo de conduta criminosa. E não foi só pelo que ele falou no dia daquela reunião dos palavrões, que ali ele destilou todo o seu ódio contra o STF, contra os indígenas, os povos tradicionais, quilombola, cigano. Ele tem um ódio monstruoso que ninguém consegue compreender e deixou um rastro de destruição dentro do Ministério da Educação. Nós sabemos disso. Ele cortou verbas na educação, isso causou grandes mobilizações no ano passado. Ele tumultuou o Enem, né, com aquelas provas mal corrigidas, que foi um desastre. Ele não queria adiar o Enem esse ano, quer dizer, uma coisa absurda, né? No meio de uma pandemia, os estudantes sem aula, ele não queria adiar o Enem. E, por último, ele ainda foi capaz de baixar uma portaria revogando as políticas de cotas na pós-graduação, né? É uma situação horrorosa que ele fez, assinou essa portaria. E nós entramos, inclusive, com um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para anular essa portaria. Ainda bem que essa portaria, o governo percebeu a gravidade e já voltou atrás, então cancelou o ato do ministro. E agora já assumiu um outro ministro, né? Que, por sinal, ele tem a cor da nossa pele, né? Também é de origem africana, é um fato que a gente precisa destacar, relevante, porque é o primeiro ministro negro desse governo, não tinha nenhum outro. Então, agora nós temos um ministro, pelo menos, que é de origem africana. Não posso interpretar isso de maneira sem destacar, né? Sem observar o significado que isso tem. Mas, por outro lado, o cara já vem com um problema de toda a ordem, que colocou no currículo que ele tinha um doutorado na Argentina, já descobriram que ele não tem esse doutorado coisa nenhuma. Então, você observa que esse governo na área de educação, meu Deus do céu, ninguém sabe onde vai parar, porque até aqui não fizeram nada, a gente não conhece um projeto sequer, um programa, algo que tenha sido aplicado, implementado pelo governo para melhorar a educação no país. Me diga, uma coisa só, a gente não encontra e já vamos aí para 1 ano e meio, né, de governo e não temos novidade. Portanto, é uma situação lamentável essa da educação e tudo que nós queremos, que a nossa prioridade é que seja aprovado o novo Fundeb. Que, aliás, isso que o governo devia se preocupar, não se preocupou. Não mandou nenhum projeto para a Câmara e nem para o Senado, para o Congresso Nacional, tratando dessa matéria da renovação do Fundeb. Ou seja, não está nem aí para a educação, se ela vai se acabar, se estudante vai ficar sem escola, né? É uma situação realmente dramática que a gente vive no setor educacional. E nós queremos um novo Fundeb. É um clamor no Brasil inteiro para que isso seja pautado o mais rápido possível e a gente consiga a aprovação. Outro ponto, gente, essa semana que a gente tratou foi sobre a agricultura familiar. Nós pedimos urgência na votação de medidas emergenciais para a agricultura familiar, que é um setor que também está sendo prejudicado em razão da pandemia e até agora não tivemos medidas nenhuma voltadas para esse segmento. Eu tenho um enorme apreço pela luta de trabalhadores e trabalhadoras rurais. No Maranhão, quase metade da população vive das atividades rurais e nós precisamos ter uma atenção especial para esta categoria
que é quem coloca comida nas nossas mesas. 70% daquilo que a gente come todo dia no almoço e na janta e no café vem da agricultura familiar. Pode pensar aí o que você quiser, que a agricultura familiar é responsável por 70% daquilo que a gente come. Inclusive a farinha d'água, viu? Que todo mundo gosta no Maranhão, quem produz é a agricultura familiar. É quem planta mandioca, quem processa a mandioca e faz a farinha chegar na nossa mesa. Eu citei a farinha porque a gente gosta muito, né? Então é hábito do maranhense comer farinha, né? Então isso precisa ser destacado. Então precisa de medidas emergenciais em relação à agricultura familiar. Defendi, graças a Deus, recebi a notícia ontem que foi pautado para a próxima terça-feira o projeto de medidas emergenciais para a agricultura familiar. Então, alô FETAEMA, todos os sindicatos, trabalhadores rurais, muito ligados aí, os trabalhadores rurais também da Zona Rural de São Luís do Maranhão, fiquem atentos que essa semana nós temos uma decisão importante em relação a vocês, em relação a esse segmento, que é esse projeto da emergencial da agricultura familiar, que tem medidas importantes lá, prever fomento, recursos de crédito, né, ajuda emergencial para esse segmento que precisa também continuar dando respostas positivas em relação a esse cenário. Eu queria também comentar para vocês sobre a questão das eleições em São Luís. Nós temos aí um calendário que pode ou não ser modificado. Essa semana a gente vai saber se vai ter modificação ou não no calendário eleitoral, né? Foi aprovado no Senado o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro, mas esse calendário não está definido ainda. Ainda terá que ser tomada uma decisão na Câmara Federal e essa maioria ainda não está formada. Portanto, nós temos dúvidas se haverá ou não adiamento das eleições. Por essa razão, nós temos que acelerar o ritmo, retomar nossa pré-campanha, né, para que a gente possa fazer o nosso trabalho dentro da cidade de São Luís do Maranhão, onde eu sou pré-candidato a prefeito. Então, vamos retomar nos próximos dias o nosso movimento Pense São Luís, que é o nosso movimento organizado para dialogar com a cidade, para escutar as pessoas, as comunidades, sobre os diversos problemas e também a solução desses problemas. Então, isso deve estar acontecendo aí nos próximos dias. Nós vamos fazer um evento para poder reiniciar o Pense São Luís, né, como atividade de pré-campanha, mas vai ser muito curto, né, porque se for mantido o calendário, a partir do dia 20 de julho já começam as convenções, e aí a gente não vai ter mais espaço para manter essa pré-campanha, nós vamos ter que iniciar a campanha propriamente dita. Então, por isso que eu particularmente acho que o melhor é o adiamento, a gente ganha aí uns 45 dias e permite que a gente organize melhor todo esse processo de pré-campanha e de campanha também, que nós paralisamos em razão da pandemia. Então, eu acho que essa retomada poderia ser feita com mais cautela se houvesse o adiamento. Então, eu espero que a Câmara Federal possa aprovar aquilo que já foi decidido pelo Senado, assegurando o adiamento do processo eleitoral. Mas eu queria que vocês ficassem ligados e acompanhassem toda a dinâmica do trabalho que nós vamos fazer agora aí com a nossa pré-campanha do Pense São Luís, que é a nossa ferramenta principal em relação à campanha eleitoral da capital. Nós temos também chapa de vereador, mais de 40 nomes, que eu quero apresentar cada um deles nas nossas redes sociais para vocês, um quadro excelente de candidatos, tenho certeza que vamos eleger uma grande bancada de vereadores na cidade, né? Estamos discutindo também alianças e estamos avançando bem, graças a Deus. Creio que vamos ter boas alianças na cidade para poder somar força com o nosso projeto e nos próximos dias, se Deus quiser, vocês vão ter novidade a respeito disso. Portanto, gente, eram meus comentários a respeito da questão das eleições em São Luís. Vou agora também aos comentários de vocês, né? Vendo aqui o que cada um deixou aí registrado de comentários, agradecendo a participação de todos que nos acompanham, principalmente pelo Instagram, que é onde tem mais gente. Essa live é surpresa, a gente não anunciou, não divulgou, muita gente está sabendo assim na hora, tá certo? Então talvez vocês
também foram pegos de surpresa aí, porque a gente ainda não consolidou esse horário da sexta-feira, mas quero dizer que toda sexta-feira, a partir de meio-dia, a gente quer estar aqui sempre fazendo um balanço dos assuntos da semana. Mas essa sexta-feira não foi possível, nós estamos fazendo aqui no sábado, né? Então, hoje, excepcionalmente, fizemos no sábado. Vai ser assim, essa data é um pouco flexível, porque, infelizmente, às vezes a agenda ela nos atropela, mas o importante é a gente ter esse canal de diálogo aberto sempre aí com todos vocês. Vamos ver aqui se tem alguns comentários, eu peço a ajuda aí da nossa assessoria para se comunicar aqui conosco. Mandar um abraço aí para o Davi Teles, para o Delson, Matias, Manassés, Ângelo, Návio, Lucélia, Edwilson, Tadson, Eduardo, Gracilene, um monte de gente aqui. Eu acho que eu não vou poder dar conta de registrar todos vocês. Mas um grande abraço a todos que nos acompanham nessa live. O Edwilson está dizendo aqui, trânsito precisa ser matéria escolar no ensino fundamental e médio, e se o aluno tiver notas aceitáveis, receber carteira no final do médio. Boa ideia. Vamos pensar essa alternativa aqui, olha. Muito boa ideia. Por isso que é importante fazer live, conversar com o povo. Surgem as boas ideias. Gostei dessa ideia aqui, Edilson. Nós vamos levar para a nossa equipe analisar a possibilidade de um projeto que contemple esta ideia que me pareceu extremamente interessante. A Gracilene vai na mesma direção, deveria ser matéria de escola. Boa ideia. Né? Talvez não obrigatória, mas poderia ser facultativa, e as escolas que adotassem já poderiam, ali ao final, o aluno já diretamente ter a sua autorização, a sua CNH já garantida, né, pelo êxito na própria escola. A Gracilene diz o seguinte, deputado, quanto à alteração da data das eleições de prefeito, eu já comentei aqui, a gente está aguardando a decisão, talvez essa semana, a decisão sobre o adiamento ou não das eleições municipais, né? Talvez a gente tenha que fazer essa alteração e estamos aguardando aí o desfecho dessa história. Deve acontecer essa semana. E aqui também outros comentários. A gente se perde um pouco aqui nessas manifestações. Aqui pergunta o David Coutrin, Bira, você considera importante uma aliança com o PT e o PSOL? Considero, claro que considero. O PT tem uma força muito grande no cenário nacional e também no cenário local, né? Tem uma militância muito intensa, muito forte, e com certeza reforçaria bastante a nossa chapa. Da mesma forma, o PSOL, com quem a gente também tem dialogado, né? Buscando esse entendimento. Mas o PSOL fez uma opção a nível local, por candidatura própria, e ainda há um diálogo, né, por conta de toda a posição que existe na direção nacional do partido. Mas eu estou deixando o PSOL e o PT muito à vontade, eu acho que cada um deve saber o que é melhor para si, mas acredito que se a gente pudesse somar força num projeto unificado, seria muito bom para a cidade. Eu acho que a cidade merece ter um polo de esquerda organizado, estruturado e com boas propostas para São Luís, né? E eu estou disposto a assumir e encabeçar esse processo como candidato a prefeito. Mas a nossa candidatura é irreversível. Serei candidato independente de alianças ou não. Isso já está estabelecido. Inclusive, essa semana tivemos a participação do presidente Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do partido, do PSB, que esteve numa entrevista na Rádio Difusora, no programa Ponto e Vírgula, e deixou muito claro que a nossa candidatura é uma prioridade nacional, portanto, é um projeto partidário também. E aí eu já assumi um compromisso com o partido em relação a essa candidatura, portanto, é uma candidatura irreversível, e que nós estamos buscando diálogo com esses partidos para que a gente possa ter uma boa aliança, e estou muito esperançoso que dê certo, que a gente consiga alcançar esse resultado. Portanto, meu amigo David, nós estamos sim, consideramos muito importante a aliança com o PT e com o PSOL. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Data de eleição, já falei.
Aqui o Hamilton pergunta: como você recebe a declaração do presidente nacional do PSB sobre a candidatura a prefeito em São Luís ser prioridade para o partido e como estão as tratativas com outros partidos? Eu acho que eu já respondi, né, Hamilton? Já falei aqui na pergunta do David, eu já esclareci sobre isso. Tem que ter receita, Gracilene disse, basta ter fiscalização. Eu acho que ela está se referindo ao trânsito, perfeitamente. Eu não compreendi muito bem, mas eu acho que deve ser isso. Ela falou que deveria ser matéria de escola, eu também já comentei. O Ed Wilson também já respondi. Vamos ver se tem mais algum aqui. Um grande. Muito bem. Aqui o Henrique fala de demandas lá na comunidade dele. Vamos procurar esse diálogo. Muita gente sem emprego, diz Luan, tem razão. Aqui Luan está dizendo, eu peço que você vote no projeto que prorroga o auxílio emergencial, né, até o fim do ano, por R$600. Com certeza, Luan, é a nossa proposta. Aliás, nós temos defendido a prorrogação e a manutenção do valor, R$600. O governo já está anunciando aí a prorrogação, mas eles querem uma diminuição do valor, uma diminuição gradativa. Reduziria primeiro para 500, no outro mês 400 e no outro mês 300. Seriam 3 meses a mais com esse redutor. E eu, particularmente, estou defendendo que seja mantido o valor de R$600 e prorrogado até o fim da calamidade, ou seja, até o final desse ano, como está previsto no decreto de calamidade pública no Brasil, que é 31 de dezembro. Mas o governo tem sido resistente em relação a isso. Aliás, o governo tem sido resistente desde o início. Primeiro, eles não queriam esse auxílio emergencial. Aí depois eles resolveram defender R$200. Aí com a pressão popular e a pressão política no Congresso Nacional, que queria, que propôs um valor muito maior, nós chegamos a R$600. E agora o governo está aí, diz que surfando na onda, querendo ser o pai da criança, e isso tem até, de alguma forma, impactado nas pesquisas de opinião, porque tem muita gente pensando, infelizmente o povo às vezes desavisado, pensa que isso foi uma concessão do governo. Na verdade não foi, o governo não queria, veio na marra, na luta, na pressão, entendeu? E eles agora estão surfando aí nessa história, querendo tirar proveitos políticos. Mas é assim, a política é isso aí, Mas nós vamos defender isso aí, viu, Luan? Pode ter certeza. Vê se tem mais algum comentário aqui. Bira, dá uma força lá na Câmara Federal, no PL 7434, do deputado Pedro Fernandes. Pediu urgência, dá essa força, amigo. Eu não sei exatamente no que se refere esse projeto, mas vou olhar, viu, Valério? E com certeza, se a gente tiver concordância com a temática, a gente vai se empenhar com certeza. Eu não tenho conhecimento ainda da matéria. Pelo número do projeto, eu não tenho essa recordação, mas vou verificar, com certeza, viu? A Maria Luísa está dizendo aqui, Bira, boa tarde, minha mãe manda um beijo. O nome dela é Maria Reginalda, valeu. Muito bem, valeu, Maria Reginalda, um grande abraço a você também, viu? Muito obrigado. Um beijo para sua mãe. Aqui, mais uma vez, Timbiras. Ixi, Simão diz que já está com a matraca na mão. Para o Santo Antônio, para o Arraial do Santo Antônio. Nelsinho está lá, quase virando bicho. Mas, enfim, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que é isso aqui. Beleza, gente? Então, acho que eu consegui dar conta aí dos comentários todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Chegou aqui uma opção de coisa. Aqui, ó, a Diana diz, Diamantina. Ela disse, eu não vejo necessidade de adiar as eleições. Tem opiniões diversas a respeito. Ela também diz, da mesma forma que as pessoas podem ir aos bancos, podem ir também em segurança votar. A lei poderia ser alterada apenas para anistia de multa
quem deixar de ir votar esse ano. Mas a eleição não é só o dia da eleição, mas é os dias que antecedem. Você tem convenção, você tem mobilização, tem reuniões, enfim, quer dizer, não é só o dia da eleição. A gente está preocupado também em toda essa dinâmica de trabalho que é muito importante, né? E necessário. As pessoas já reclamam que o político não aparece, que ele só aparece na eleição. Agora ele não vai aparecer nem na eleição, porque se não tiver uma flexibilidade em relação a esse calendário, vai ficar difícil, viu? Muito difícil mesmo. Os partidos de esquerda têm que se unir, diz o Manassés, eu também concordo, é por aí mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, eu acho que eu estou me atrapalhando. Vamos ver aqui. É isso. Qual será o grande desafio nessas eleições? Pergunta o Simão Cirineu. Acho que é a unidade desse campo de esquerda, né? Porque eu acho que tem um cenário favorável para a gente avançar, então é muito importante que a gente se una, é um grande desafio. E a gente dá a volta por cima aí desse problema da pandemia. Você fazer campanha eleitoral no meio de uma pandemia, realmente vai ser uma coisa difícil, meu irmão. Vamos lá ver o que acontece. Aqui já perguntando, o Pablo perguntando o que você acha do novo marco legal do saneamento. Eu já comentei aqui, Pablo, no início da live, falei bastante a respeito, né, e tenho muitos questionamentos, sobretudo com a pressa, né, de decidir esse tema nessas circunstâncias de pandemia, né, porque nós já temos tantas pessoas mortas pela pandemia, e aí eu acho que flexibilizar a lei de trânsito é incentivar mais mortes no trânsito. Então, eu acho que eu tenho muitas reservas em relação a esse projeto. Eu não concordei com ele nesse momento, eu acho que não era momento de debater flexibilização de lei de trânsito, independente do mérito de algumas questões que estão lá. E tudo bem, podemos até debater e concordar, mas não assim como foi feito. Eu acho que é Tosca, né? Não, Almeida. Ele diz o seguinte: a corrupção acabou com minha vida, agora eu vou acabar com a corrupção. Com apoio da emissora, artistas, jornalistas, esportistas, empresários, movimentos e organizações sociais e políticas. Bora lá, é por aí, concordo. Temos que acabar com a corrupção. E vamos começar pela corrupção de quem hoje governa o Brasil, né? Porque você sabe que estão atolados até o pescoço. É só ver o caso do Queiroz lá, o envolvimento da família. E não vem me dizer que o presidente não tem nada a ver, porque aí é conversa para boi dormir, meu compadre. Não dá. Porque ali todo mundo ali é de um grupo só. Para mim não tem separação. Não vem com essa, eu acho que eu não acredito nisso. Sinceramente, não tem a menor chance. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Nélio diz: grande político, admiro como pessoa. Muito obrigado a você também, querido. A Lide Ribeiro diz: abraço, Bira. Que Deus continue abençoando o seu mandato, muito obrigado. A Leninha Costa, futuro prefeito, vamos lá, vamos à luta. Manassés, auxílio emergencial até o final do ano, concordo também. Muito bem. O Nauro Sérgio, companheiro Bira, vamos à luta, auxílio emergencial até dezembro. É isso aí, meu irmão, concordo também. Rogério Teles, um grande abraço a você, querido. Gracilene, tem que ter fiscalização na hora do cadastro do auxílio emergencial. Agora entendi, Gracilene. Fiscalização, concordo com você. Quem estiver irregular tem que responder por isso, tem que ser excluído. Diz que tinha foragido da polícia, fugido da penitenciária, servidor público, empresário. Tinha muita gente lá que não merecia ter infelizmente, isso sempre acontece em todas as políticas públicas do Brasil, mas isso não elimina a importância dessas políticas. Por causa do mal feito de uns, nós não podemos penalizar a maioria. Então, temos que combater esses malfeitos, mas manter a política, que ela é muito importante. O Simão, a Diamantina diz aqui: veja algo sobre as rádios comunitárias, aumentar a potência. Nós estamos defendendo aí também medidas emergenciais para as rádios comunitárias, viu? Temos um projeto da nossa autoria, junto com o deputado Reginaldo Lopes, que está defendendo também essa bandeira, ele é lá de Minas Gerais. Nós estamos juntos nessa batalha em relação às rádios comunitárias, que eu considero muito importante. Diamantina, Bira, a campanha eleitoral se faz pelas redes sociais e no rádio. Olha, eu considero que realmente as redes sociais trouxeram esse canal importante de campanha eleitoral.
mas nas redes sociais a gente fala só para a nossa bolha. Eu só falo aqui para quem me acompanha. A maioria das pessoas, né, não tem a mesma oportunidade. Então, eu acho que o contato ainda é muito importante. E tem muita gente, infelizmente, que não tem acesso às redes sociais. Se você for na periferia de São Luís, você vai descobrir isso. Muita gente que só conhece um candidato quando ele vai lá, reunir com a comunidade, bate um papo, troca as ideias. Se não tiver esse contato, eu acho que dificulta e vai ser um grande problema. Eu não acho que seja suficiente, né? Mas por mim tudo bem. Eu te digo mesmo, é até mais cômodo para o candidato, poxa, fazer campanha só pelas redes sociais. É uma maravilha ficar dentro de casa só falando pelo vídeo, né? É muito mais fácil do que ir de casa em casa, de porta em porta, de rua em rua, de bairro em bairro, né? Então eu estou defendendo uma causa que eu acho que não é minha, enquanto candidato. Eu acho que é uma causa do povo, que eu acho que é o povo que mais vai reclamar pela falta desse contato. Mas, seja o que Deus quiser, de qualquer maneira, nós estamos prontos para a batalha e para a guerra. Não tem problema nenhum. Já enfrentamos toda a diversidade do mundo. Eu vim lá de baixo, do interior do Maranhão, de Pindaré, morar na periferia, estudar em escola pública a vida inteira. Fui ter casa de alvenaria, eu já era, né, criança, com mais de 10 anos de idade, eu acho. Então, casa própria, né, com 12 anos de idade. Sempre morei em casa de taipa, de chão batido. É uma vida de luta o tempo todo, né? Então, eu conheço muito bem a realidade da nossa cidade, vivi intensamente todos os problemas e as dificuldades, e cheguei até aqui. Então, não é a falta de uma campanha eleitoral que vai, né, de rua, né, que vai atrapalhar o nosso trabalho. Não, vamos enfrentar aí, como sempre enfrentamos, todas as dificuldades em toda a nossa vida. Vai ser desse jeito, sem problema algum. Aqui, ó, o Simão está observando, o saneamento, a BRK ainda não fez nada pelo saneamento do município de São José de Ribamar. É porque lá em Ribamar já foi privatizada, a BRK tomou de conta lá do serviço, né, e é preciso avaliar como é que tem sido isso nos municípios de Ribamar e de Paço do Lumiar para saber se isso é o melhor para todo mundo. Aqui a Tereza Cristina, eu não concordo com a prorrogação do mandato. A Câmara teve a oportunidade de aprovar esse projeto à época da reforma política. Também concordo, não tem que prorrogar mandato. Isso aí eu sou totalmente contra. O que nós estamos defendendo é que a gente possa adiar as eleições para esse ano ainda. 45 dias de adiamento. Sai do dia 4 de outubro e vai para o dia 15 de novembro. Tá certo? Então, dá até menos de 45 dias. É um adiamento só da data da eleição. Mas também concordo com você, Tereza Cristina, nada de prorrogar mandato, porque a Constituição, ela define que todo poder emana do povo. Então, eleição tem mandato definido, e quem foi eleito para cumprir 4 anos de mandato. Então, nada de prorrogar mandato, é a minha opinião também. O Pablo diz o seguinte, não entendi muito bem, o marco do saneamento básico trata do trânsito? Não, o que é isso? Vamos misturar as coisas. Eu falei das duas questões, porque essa semana tivemos o marco do saneamento, que foi decisão no Senado, e tivemos a lei de trânsito, que foi decidido na Câmara. Eu falei dos dois assuntos. Então, talvez tenha misturado um pouco, porque a gente falou dos dois temas, mas cada um no seu lugar. Beleza, Pablo. Muito obrigado pela participação. Abraços, caro Bira. Manda aqui o Dario Soares. Você tem honrado com a maioria dos votos, com os votos dos seus eleitores. Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que são esses comentários, gente. Então, eu agradeço a todos vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Eu acho que não, acho que é isso. Tem que ter fiscalização na hora do cadastro. Isso aqui eu já falei. Já falei. Ok, então, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma excelente live. Fica aí a mensagem gravada no YouTube, né? Se você quiser acessar depois, vai estar disponível lá no YouTube. Você pode compartilhar, passar adiante. Eu peço muito que você entre no YouTube, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa dar um joinha e que você possa também apertar o sininho, porque aí você vai ser notificado de qualquer vídeo que eu faça aqui ao vivo, né? Uma transmissão, uma live qualquer. Então entre lá no YouTube, é muito importante, a gente começou o YouTube há poucos dias,
estamos querendo aumentar a nossa audiência no YouTube para que mais pessoas alcancem a nossa mensagem. Temos muita gente no Facebook, mais de 50 mil, no Instagram, mais de 20 mil, no Twitter, mais de 10 mil pessoas, mas o YouTube a gente começou agora e a gente quer aumentar essa audiência, que é muito importante também usar essa ferramenta do YouTube, que facilita muito a localização dos vídeos, das mensagens que ficam lá gravadas para sempre. E fica tudo bem organizado, bem bonitinho, para você revisitar qualquer mensagem que a gente deixa aqui ao longo da nossa atuação e nosso mandato. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, que todos tenham um bom sábado, um bom final de semana, um bom domingo. E eu quero dizer que na segunda-feira a gente vai estar de volta aqui ao meio-dia na nossa live de segunda-feira, e esta segunda-feira a nossa live vai ser muito especial. Nós vamos receber nada mais, nada menos do que Clay Lago, né? a ex-primeira-dama de São Luís do Maranhão. Estará conosco na segunda-feira, numa live aqui, conversando sobre São Luís, sobre a grande experiência do nosso saudoso Jackson Lago, à frente da nossa capital, também esteve à frente do governo do estado, até hoje é considerado o melhor prefeito que São Luís já teve, e é um orgulho muito grande poder receber na nossa live de segunda-feira a Clay Lago. Então anote logo aí, comece a divulgar, se preparar para essa grande live, né, com a participação de Clay Lago. E na segunda noite, segunda-feira à noite, 29, temos o grande Arraial do Santo Antônio. Quero repetir aqui essa mensagem. Arraial do Santo Antônio, organizado aí pelo Laborarte, com a participação do grupo Criolina. Vai ser uma festa muito bonita, com participação de vários grupos de Bumba Meu Boi. Eu sei que o Maracanã está lá escalado. Vou pegar aqui a programação para vocês. Deixa eu ver aqui, Nelsinho. A programação deve estar por aqui em algum lugar. Vou pegar para vocês aqui, para vocês verem como está bonita. Só para terminar nossa live aqui com mais alegria, porque é tanta gente, um momento tão difícil, esse momento de pandemia, que a gente tem que ter um pouquinho de alegria de vez em quando para aliviar. Ó, aqui a programação, ó. Arraial do Santo Antônio, dia 29 de junho, às 20 horas, 8 da noite, viu, pessoal? Anota aí. Casarão do Laborarte. Beleza pura. Participação, Grupo Criolina, Ale Muniz e Luciana Simões, Rosa Reis e Camila Reis. E aqui vai ter na programação Boi de Leonardo, Boi de Apolônio, Ribinha do Boi de Maracanã, Boi de Fé em Deus, Josias Sobrinho, Tião Carvalho, Cacau Amaral, Moisés Nobre e Cibá. Então, todo mundo aqui registrado para esse grande momento do Arraial do Santo Antônio. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos à luta sempre. Muito obrigado. Um bom sábado, um bom domingo. E até segunda-feira na nossa live com a participação especial da nossa querida ex-primeira-dama, eterna primeira-dama, Clay Lago. Valeu, muito obrigado. Essa luta é nossa. Tchau, tchau para todos vocês. Muito obrigado. Tchau.